Pessoal, eu estou aqui com a doutora Janaína Salgado, ela que é gastropediatra e está conversando com a gente sobre refluxo. No primeiro bloco, a gente estava falando basicamente sobre a diferença do refluxo fisiológico, aquele que é natural, para o refluxo patológico, onde já é considerado uma doença, né, doutora Janaína? Exatamente. E muita gente tem dúvida. Qual que é a diferença do refluxo para o soluço? Na verdade, o soluço e o refluxo são duas coisas diferentes, né? Uma vez que o soluço, ele é apenas um dos sinais clínicos de refluxo gastroesofágico no bebezinho pequeno. Muito pela incoordenação, porque o bebê quando nasce também, ele tem como reflexo primitivo o reflexo da sucção. Só que nem todos os bebês nascem 100% prontos para poder sugar, porque ele tem que sugar, saber o que ele vai fazer com aquele leitinho que está dentro da boca dele, que é deglutir. Então, às vezes, essa coordenação da sucção com a deglutição, ela precisa de amadurecimento. E nessa incoordenação, os bebês podem sugar muito rápido, deglutir muito ar nesse momento e acabam fazendo refluxo. E aí o refluxo acaba gerando o soluço. Exatamente, entendeu? E aí aquela criança que soluça, vez ou outra, às vezes após a mamada, não tem problema. A gente não precisa pensar em refluxo todas as vezes que a gente vê um soluço. Mas aquele soluço persistente, que fica o dia todo, que não é necessariamente ligado às mamadas, ele precisa ser analisado e pode ser um sinal clínico do refluxo gastroesofágico. É bom a gente também falar do soluço, porque eu vou tirar uma dúvida particular agora. É verdade que criança, quando tá com frio, ela sente soluço? Ou então, a criança que mamou errado sente soluço? Porque a gente tem muitos ditados da avó da gente. O que disso é verdade, o que é mito? Na verdade, esses ditados, eles têm muito fundo de verdade, né? Elas não falam isso do nada. Por exemplo, o neném que mamou errado, ele tem soluço? Tem, claro. Justamente por causa disso que a gente acabou de falar. Porque o bebê vai coordenar a deglutição, a sucção com a deglutição, vai engolir uma quantidade de ar muito maior e vai acabar fazendo soluço, né? Agora, o frio não tem muita ligação, não tem muita explicação científica. Gente, mas essa eu tô cansada de ouvir, gente. É. Ah, a criança tá com frio, tá com soluço, bota o casaco, passou. E o papel na testa? Não, o papel na testa, então, é o mais lindo e as mães colocam até hoje. E quem sou eu para dizer que isso não tem explicação científica? Vai ficar o papel na testa sem problema nenhum. E eu vou dar as outras orientações para ela para poder tentar melhorar o refluxo do E dá pra gente também, vamos lá. E é exatamente isso. O que a gente tem que pensar então? Todas as vezes que a gente tenta resolver um probleminha de recém-nascido, que a gente está falando aqui agora de um bebezinho que acabou de nascer e que tem no máximo 6 meses de vida. Então, tudo a gente tem que pensar que são estruturas imaturas e a gente tem que dar tempo para ele coordenar isso tudo dentro do organismozinho dele. Então, tudo tem que ser feito. Primeira coisa, o bebê, a gente tem que entender que ele faz uma simbiose com a mãe, assim, de maneira perfeita. Absurda, é absurdo. Então, esse processo simbiótico entre a mãe e o filho, gente, ele tem que ser visto como primeira solução para todos os problemas do bebê. Porque se a mãe está ansiosa, estressada, nervosa, essa simbiose vai ser feita com a criança. E a criança não vai conseguir organizar as coisas que tem que organizar, não vai conseguir mamar direito, não vai conseguir sugar direito. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte... Calma. Exatamente. Orientação, porque eu acho que o pediatra hoje em dia, o médico em si, ele não é mais só aquele prescritor de remédio, ele não é mais só aquela pessoa que cura a doença. Eu acho que a medicina hoje em dia ela é muito mais orientação. E tá mais humanizada. Exatamente, esclarecimento. Porque se eu tenho um paciente, por exemplo, uma mãe, por exemplo, que ela foi orientada, que o filho dela pode ter cólica, que o filho dela pode ter soluço, que o filho dela pode ter regurgitação e que isso é extremamente normal, por que ela vai ficar nervosa? Ela não vai. Então, eu acho que o que falta na grande maioria das vezes é exatamente esse esclarecimento para as mães. Porque aí ela vai conseguir fazer a simbiose com o bebê, de pegar ele, levar para um lugar tranquilo, colocar ele com uma luz bem suave, com apenas o som da voz dela, entendeu? Ou levar ele para poder tomar um banho naquele momento que o som da água também acalma muito as crianças. Aquele negócio de 1 milhão de pessoas visitando, pega o bebê aqui, pega o bebê ali, entendeu? Gente, essa é ótima, porque
rola no Face, né? A gente vê dicas pra você visitar o bebê em casa. Aí eu postei uma dessa, minha irmã falou assim, nossa, como você é grossa. Não, não é grossa. A gente que é mãe, a gente sabe. Gente, funciona o negócio. Funciona. Não pode. E as pessoas, coitadas, as pessoas também não fazem isso de maldade. Elas querem agradar o tempo todo, mas infelizmente estressa o bebê. E aí, ou seja, então todo esse cuidado com o bebê, ele vai melhorar, sem sombra de dúvida, todas as manifestações clínicas que ele pode vir a ter. Tanto de soluço quanto de refluxo fisiológico. Isso é bom saber. E foi bom você falar das manifestações clínicas. Como que é feito o diagnóstico? Então, o diagnóstico é lindo, porque é o seguinte, o que a gente tem que botar na cabeça é que não existe nenhum exame, nem laboratorial e nem de imagem para a gente fazer diagnóstico de refluxo. É olhando mesmo. É diagnóstico clínico, é a história da mãe, é a observação dos sinais clínicos do bebê. Então isso é muito importante, porque geralmente as mães ficam preocupadas, porque eu tenho que fazer uma endoscopia, porque eu tenho que fazer uma cintilografia. Nada disso faz diagnóstico de refluxo. Nada. Isso a gente só usa em casos mais graves para poder acompanhar algum tratamento que a gente não conseguiu resolver, entendeu? Mas o diagnóstico de refluxo é lindo, ele é um diagnóstico clínico, é uma conversa exatamente como essa que eu estou tendo com você hoje, é a conversa que eu vou ter com a mãe. Que ela vai me dizer todos os dados clínicos do bebê, a gente vai analisar até que ponto esse refluxo está interferindo no desenvolvimento 100% do bebê, porque é isso que a gente sempre busca, né? E ao passo que isso estiver atrasando o desenvolvimento do bebê, a gente vai intervir ou com medidas paliativas ou com o tratamento farmacológico do refluxo gastroesofágico. Ótimo. Porque a mãe já chega assim, eu tô observando que meu filho está apresentando todos esses sintomas, qual que é o tratamento? Todas elas já chegam assim. Você dizer para ela que o tratamento é você colocar o bebê em pé, não, vai dizer, não, a doutora é péssima. Você falar isso, a doutora é péssima. E ela vai falar assim, mas eu já fiz tudo. Só que amanhã é o seguinte, como ela está muito ansiosa nesse momento, ela faz 10 coisas em 1 minuto. Aquela coisa não faz uma coisa em 10 minutos, pelo menos. E não deu nem tempo daquela primeira coisa que ela fez, por exemplo, surtir efeito. E aí ela já está procurando uma outra solução para aquilo. Só que é um conjunto de coisas, é uma mudança hormonal muito grande, o pós-parto é uma situação complicada para a mãe enfrentar, entendeu? Principalmente o primeiro filho. Então isso tudo gera um desconforto emocional na mãe muito grande. Para ela ter esse equilíbrio de ser orientada, ela tem que ter uma ajuda muito grande de um profissional bom para poder dizer a ela aquilo que ela tem que ficar nervosa e aquilo que ela não precisa ficar nervosa. E como é que eu faço? A gente já viu que o refluxo fisiológico, eu não preciso fazer nada. Nada, esperar. A criança comendo com 6 meses, ela vai melhorar com certeza. A criança sentando, a criança começa a andar e aí acabou, a vidinha normal. Felicidade. Exatamente. E o refluxo patológico? O refluxo patológico, a gente sempre começa com o seguinte, vamos fazer as medidas paliativas primeiro. Já estamos fazendo tudo? Já estamos colocando o bebê 40 minutos, porque a gente aumenta um pouquinho o tempo de ficar pós-mamada. Já estamos deitando ele, porque o que é preconizado hoje em dia pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que a gente sempre tem que colocar o bebezinho para dormir de barriga para cima, né, que evita morte súbita. E para o refluxo, mais importante ainda, a gente tem que lateralizar a cabeça. Então, se a gente já está fazendo todas as medidas para evitar o refluxo e nada disso resolveu, seu bebê continua irritado, continua mamando um monte de vezes por dia, ou ele está com recusa alimentar, ele não ganhou peso, ele tem o pescocinho jogado para trás toda vez que ele mama, e isso está fazendo, ou o bebezinho vomita todas as vezes que mama, ou ele tem todos esses sintomas nos intervalos da mamada, não só depois da mamada ou durante a mamada. Então aí chegou a hora da gente ter que intervir com o tratamento farmacológico. O que a gente tem de tratamento farmacológico hoje em dia? A gente tem os inibidores de bomba, que são os inibidores dessa acidez. Na verdade, eles não vão resolver o refluxo, né? Porque o refluxo é um problema mecânico. Eu não tenho como resolver isso. Então eu vou evitar que o refluxo machuque a minha parede do esôfago e dê os sintomas da esofagite, entendeu? É só por isso que eu trato, porque não tem como melhorar esse problema que é funcional, que vai melhorar só com o tempo. E os bebês vomitadores,
também a gente tem que fazer remédio para poder melhorar esses vômitos, porque senão eu corro o risco de fazer alguma broncoaspiração, né? E aí ter pneumonia, que é outro fator importante que a gente tem que ver também, porque o refluxo patológico, ele não é só patológico com o sintoma gastrointestinal. Ele também pode ter sintoma respiratório. E esses sintomas respiratórios são os mais difíceis da gente fazer diagnóstico, porque nem sempre eles chamam a atenção ou da família ou dos próprios pediatras, né? Porque, por exemplo, vamos imaginar que uma criança tem uma tosse noturna que não melhora por nada. Aí já fez todos os xaropes que podia fazer na vida, a criança não sai mais de casa porque a mãe sempre acha que está numa temperatura ruim, já trocou a temperatura do banho 1 milhão de vezes e a criança nada, e ela tem uma tosse noturna que não melhora por nada. Quando você vai ver, é um sinal clínico de refluxo, porque é a hora que o bebê está mais deitadinho, a hora que ele mama praticamente dorme. Nem sempre a mãe de madrugada ela tem disponibilidade até de cansaço mesmo para poder deixar o bebê em pé a quantidade de tempo que ele tem que isso ficar. É muito comum. E às vezes a gente faz sintoma respiratório. A gente pode fazer essa tosse, às vezes o bebê tem rouquidão. Outra coisa muito importante que assusta muito as mães também é o engasgo. As crianças engasgam, elas fazem cianose, elas ficam toda roxinha, simplesmente por conta de um refluxo patológico. Então, entendeu? é muito mais amplo do que a gente pode imaginar o refluxo. Né? E a gente tem que deixar bem claro que o refluxo não necessariamente precisa de vomitar. Isso eu acho que é a mensagem mais importante que a gente pode trazer aqui hoje, porque a gente tem que pensar em refluxo em outros momentos, principalmente nas infecções de via aérea de repetição. Às vezes as crianças fazem pneumonia de repetição e aí você vai ver no final é refluxo. A gente trata e elas param de fazer pneumonia. Uma verdadeira aula aqui hoje, gente. Gente, a doutora Janaína nos brindando com toda a sua expertise. Ela que é gastropediatra, extremamente conceituada no assunto. E a dica mais importante que a gente vai deixar aqui hoje. Sempre procure um profissional qualificado para atender o seu filho. Eu vou ficando por aqui e no próximo bloco eu volto com mais Totalmente Mãe. Obrigada, Janaína. De nada, bom dia.